Primeiro, para tal qual o senador Alfredo Nascimento, que ainda há pouco, fazendo uso do tempo da liderança do PR, homenageou a mulher brasileira, a mulher amazonense, neste momento tão especial das nossas mulheres. Nós, do Amazonas e do PMDB, também o fazemos, congratulando-se com todas as mulheres, estabelecendo políticas públicas cada vez mais concretas e cada vez mais comprometidas com o direito da mulher brasileira e com o direito da mulher, no mundo civilizado, no mundo moderno, poder ter direitos iguais. Feito esse registro, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, participantes das redes sociais, desenha-se mais um capítulo da triste história da crônica falta de água na cidade de Manaus. E falo isso, senhor presidente, no dia de hoje, com a presença do ex-prefeito Alfredo Nascimento aqui no plenário desta casa, com a presença de deputados federais do Amazonas, deputado Paulderney Avelino, deputada Rebeca Garcia, deputado Henrique Oliveira, todos testemunhas do lamentável capítulo que representa para o povo do Amazonas a questão do abastecimento de água tratada naquela cidade. Noticia-se que está em curso uma suposta tentativa, entre aspas, de venda de parte da empresa Águas do Amazonas, concessionária responsável pela prestação do serviço na capital amazonense. E mais, a eventual chegada desse novo sócio está sendo festejada como a solução definitiva para o abastecimento de água em Manaus. Isto tudo segundo informações veiculadas na mídia em nosso estado. Temos, senhor presidente, que essa transação não possa ir além de um mero artifício para desviar o foco do problema. O que se apresenta como uma solução não resolverá nada, ficando tudo exatamente como está. É evidente que se um novo sócio ingressar na empresa e seu controle e sua gestão continuarem com o grupo atual, nada vai mudar. A verdade é que os problemas de abastecimento de água na capital amazonense se acentuaram desde o momento da privatização da concessão, lá nos idos anos 2000, e ampliou-se a partir da repactuação ocorrida em 2007. Quando o grupo atual passou a mandar na concessionária, pagando a irrisória quantia de $1 pela maioria do capital daquela empresa. De nada adiantará mudar o nome, a marca e as cores da sociedade se a mudança tem que alcançar os atuais mentores da empresa, que são responsáveis por um serviço de saneamento degradante, deixando a população manauara desabastecida de um bem vital que nos foi dado em abundância pela natureza, mas cujo acesso é negado à população por pura incompetência. Quero alertar as autoridades desta tribuna, da tribuna do Senado, que tenham o máximo de atenção na identificação dos personagens dessa negociação. Se há compromisso de investimentos nas águas da Amazônia ou do Amazonas, se esse investimento se destinará a ampliar a oferta de água à população ou se terminará nos bolsos dos atuais administradores. Como já denunciei desta tribuna, o péssimo serviço prestado pelas águas do Amazonas é refletido no elevado número de sanções aplicadas pela ARSAM, Agência Regulatória de Águas no Amazonas, mais de 100 notificações, 30 advertências e 61 recomendações de multas à Prefeitura Municipal de Manaus para exercer o seu poder como poder concedente de acordo com a Constituição da República.
Pelo menos 40% de todas as reclamações recebidas pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas referem-se, senhora presidente, à má prestação de serviço por parte da Águas do Amazonas. Diante desse quadro de descalabro, defendo que a caducidade do contrato de concessão já deveria ter sido há muito declarada pela Prefeitura, mediante o reconhecimento de que não há direito da atual concessionária continuar explorando os serviços e muito menos vender aquilo que não lhe pertence. Nessa anunciada transação, chama a atenção o fato de pretender-se negociar contratos que jamais foram cumpridos e que, nessa circunstância, perderam seu valor e sua correspondência segurança jurídica. Tememos que a omissão da Prefeitura possa ser fator determinante para se viabilizar uma operação na qual um devedor não apenas moral e ético, mas um devedor de não cumprimento dos seus compromissos contratuais, que já ganhou muito mais do que deveria, pois obteve uma receita por um serviço não prestado, possa conseguir ainda mais vantagens vendendo algo que não lhe pertence. A pergunta é: como a Prefeitura de Manaus, os agentes financeiros e os órgãos reguladores vão concordar com uma possível negociação em que o concessionário inadimplente, que se locupletou por não cumprir os compromissos contratualmente assumidos, mas ainda assim auferiu receitas, consiga ter ainda mais vantagens financeiras, vendendo, entre aspas, o direito de explorar os serviços de saneamento da capital amazonense? Entendo que cabe à Arsan acompanhar e cuidar para que este possível momento societário não seja apenas um jogo de cena para esconder a verdadeira solução para o problema do saneamento básico em Manaus. Concordar com tal operação seria dar continuidade à situação que temos hoje, com a permanência dos mesmos controladores e gestores da concessionária, vendendo aquilo que não possuem e colocando os recursos no próprio bolso, sem que nenhum investimento seja feito em prol da população. Quero também conclamar o Ministério Público a materializar as providências consignadas no relatório conclusivo, resultante da representação que fizemos contra os péssimos serviços prestados pela Águas do Amazonas, para que a população possa finalmente ter água nas suas torneiras e um tratamento de esgoto decente. Em resposta à nossa representação, o Ministério Público nos informou que está provado e comprovado que a empresa Águas do Amazonas não vem cumprindo desde o início as cláusulas do contrato de concessão que firmou com a Prefeitura de Manaus. E nos informou também que já propôs várias ações judiciais contra Águas do Amazonas e contra a Prefeitura, para que ambos fossem obrigados a cumprir as cláusulas do contrato. Ou seja, o Ministério Público, reconhecendo a relevância e a importância dos fatos e documentos por nós apresentados, não só deu guarida à nossa representação, como confirmou o que nela foi dito. E ainda determinou o seu encaminhamento às promotorias competentes, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis, inclusive para ampliação das investigações, já que estão em andamento. Temo, repetindo, senhora presidenta, que a imediata utilização do Sistema de Captação e Tratamento de Água, o PROAMA, uma obra do Governo do Estado, que já se encontra apta a funcionar, certamente contribuiria e muito para a solução do abastecimento de água de Manaus, sobretudo nas zonas norte e leste da cidade. Este é um programa, senhora presidenta, construído com recursos da Caixa Econômica Federal, quando nós estávamos no governo do Estado, e concluído pelo atual governador Omar, e que está pronto para prestar serviços de abastecimento de água para a Zona Norte e Zona Leste, resgatando uma dívida histórica para com aquela população.
Não é justo, nem lógico, retardar a utilização do PROAMA, cuja importância já foi reconhecida várias vezes pelo próprio poder municipal, pelo ex-prefeito, pelo atual prefeito, e, no entanto, nada acontece. Ao concluir, senhora presidenta, e desde já agradecendo a sua paciência, requeiro na forma regimental a publicação nos anais do Senado, o texto da Carta Aberta ao Povo do Amazonas, que estou anexando a este pronunciamento, senhora presidenta. Carta aberta esta que relata cada passo, cada momento, cada instância desta vergonhosa dívida social para com o povo manauara que vive e habita ao lado do maior rio do mundo e, lamentavelmente, 500 mil de pessoas continuam a não obter o direito constitucional de acesso à água tratada. Muito obrigado.